Deputado, seja bem-vindo. Eu queria saber qual a avaliação do senhor sobre a possibilidade do Rio de Janeiro ter duas eleições diretas em 2026. Uma em junho, que seria a eleição para o mandato tampão, e outra em outubro. O Rio de Janeiro estaria preparado para essas duas eleições? Só que, contextualizando, o STF vai tomar essa decisão sobre a eleição direta ou indireta na semana que vem. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Xará. Obrigado pelo convite. Não sabia que você era Pedro Paulo também. Débora, prazer revê-la. Yuri, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando para a CNN. Olha, em primeiro lugar, nós temos que ter eleições diretas. Essa é a defesa do PSD, não à toa, a partir da nossa reclamação no Supremo Tribunal Federal que se começou essa discussão, porque nós entendemos que ao povo cabe escolher quem é o seu governador, independente do período, independente do tempo, sendo mesmo eleições complementares, mandato tampão, ou seja, o Rio de Janeiro está vivendo um caos sistêmico, institucional, causado por um governador que foi cassado por ter roubado uma eleição em 2022, e os efeitos são muito graves para o estado do Rio de Janeiro. Imagina o sistema de segurança, imagina a educação pública, a saúde pública estadual, o caos que nós estamos vivendo por conta esse conjunto de irresponsabilidades que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, é preciso urgentemente, para que a gente possa pacificar essa situação, eleições diretas. Além das eleições diretas, Pedro, Yuri e Débora, nós precisamos da continuidade, da condução desse processo de eleições diretas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e governador interino, que já no início de seu trabalho tem, de alguma forma, iniciado esse processo de estabilização institucional com medidas que estão sendo tomadas para que possa ter uma condução independente, uma condução transparente desse processo de eleições diretas. E aí, por fim, respondendo diretamente à sua pergunta, Pedro, independente de ter eleições, duas ou uma eleição direta, cabe ao TRE fazer uma avaliação, no caso de eleições suplementares, os prazos formais para uma eleição direta, registro de candidaturas, tem toda uma série de prazos, mobilização de urnas eletrônicas, preparação, tempo de campanha adequado, que o TRE precisa se manifestar quanto a esses prazos para que possa haver uma avaliação sobre a razoabilidade de se fazer duas eleições ou uma eleição. Por exemplo, se o TRE estabelecer que um prazo para as eleições adequado seria eleições em julho, agosto, eu acredito que vai haver uma reflexão sobre a racionalidade, de se fazer uma eleição em agosto e uma outra logo em outubro. Então, assim, eu acredito que isso são discussões que vão precisar ser enfrentadas nessa discussão do Supremo Tribunal Federal no dia 8, ou pelo menos iniciar essas discussões, essas reflexões no dia 8, para que possa haver eleições diretas ou num prazo adequado, com alguma razoabilidade. Mas o importante é o seguinte: o PSD, e eu digo aqui como presidente estadual do PSD, defende vigorosamente eleições diretas, e tendo uma ou duas que sejam eleições diretas conduzidas pelo governador interino, presidente do Tribunal de Justiça, para que elas sejam independentes, transparentes, equilibradas e que possa trazer a normalidade institucional do Rio de Janeiro.